Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Jair Félix da Silva. Vamos seguir com mais um podcast, né? Esse que é o nosso projeto, né? Iniciando o primeiro estágio na agronomia, um podcast. E hoje nós estamos com o engenheiro agrônomo, né? Leandro Casado. Eu vou deixar que ele se apresente, né? Para que vocês conheçam, né? Esse nosso convidado de hoje. Olá, Leandro, tudo bem? E aí, gostaria que você se apresentasse inicialmente. Bom dia a todos, bom dia, Jair. Gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui participando desse momento para contribuir com a nossa experiência na vida de tantos alunos aí que estão ingressando no mercado de trabalho, estão para ingressar no mercado de trabalho. Meu nome é Leandro Casado, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Alagoas, fiz mestrado e doutorado na mesma instituição na área de agronomia e produção vegetal. Atualmente sou professor da rede estadual aqui do estado e estou também como professor na Universidade de Nassau, no curso de Medicina Veterinária. Então, já podemos perceber, né, que o Leandro, né, tem uma carreira, né, já bem traçada, né, e obviamente, né, isso devido ao trabalho, né, devido à dedicação, né, fazer mestrado, doutorado, né, Leandro, é bem corrido, né? Muitas vezes para quem gosta, que tem um amor à pesquisa. Mas então, né, nosso podcast, né, sobre iniciando o primeiro estágio. E falando de estágio, né, que é o nosso tema, eu gostaria de saber qual a sua experiência em estágio, onde você estagiou, como foi esse estágio. Bom dia aí, eu ingressei na universidade em 2010 e em 2011 eu comecei a trabalhar, né, junto com um grupo de pesquisa e extensão da própria universidade, que era o GAC, Grupo Agroecológico Craibeiras. Conheço. É um grupo bem marcante assim, na história da Universidade Sim, sim. Federal de Alagoas, do SECA, né? E no GAC, quando trabalhei lá, quando estagiamos lá, nós tivemos a oportunidade de fazer várias conexões, né? Então, foi a partir desse primeiro momento com o grupo agroecológico que eu pude ter contato com outras esferas das redes privadas, do terceiro setor e também do setor público. Dessa forma, começamos a desenvolver projetos de extensão em parceria com o SEBRAE, em parceria com instituições como o Instituto Minha Terra, que hoje é o Instituto Terra Viva. Conheço, E conhece? conheço, né? Doutor Ricardo Ramalho, não é isso? Exatamente, exatamente. Né? Uma grande mente pensante aqui da agronomia Isso. do estado de Alagoas. E esse primeiro momento me abriu portas, né, para mim conhecer como acontece a vida profissional fora da universidade. Né? Então, tivemos contato com diversos profissionais do SEBRAE, diversos profissionais dos institutos, do governo do estado, desenvolvemos projetos, executamos algumas ações que possibilitou com que eu me desenvolvesse tanto na parte profissional e também na parte acadêmica. E foi a partir daí que abriram-se as portas para que no ano de 2013 para 2014 eu pudesse trabalhar, né, estagiar também em um instituto chamado Instituto Mundo Unido, no qual trabalhava exatamente na perspectiva da extensão rural voltada com a economia solidária. Né? Então, novamente, a gente teve contato com a extensão rural, com o homem do campo, com diversos profissionais de diversas áreas de conhecimento, né? Que é um dos pontos chaves do nosso estágio, não é ter contato apenas com engenheiros agrônomos ou com as ações voltadas apenas para o que a gente julga ser exclusivo das ciências agrárias. O fato de trabalhar com profissionais de diversas áreas torna a nossa experiência
multidisciplinar, né? Interdisciplinar e multidisciplinar. Então, possibilita aí que a gente tenha esse contato diverso e desenvolva diversas habilidades, né? Não apenas a capacidade de atuar dentro das esferas das ciências agrárias, mas também conhecer os conceitos da economia, da sociedade, da política, ver como tudo está interligado e possibilita que a gente possa crescer e se desenvolver como profissional. Isso. Leandro, assim, como era o dia a dia no seu estágio? O que você fazia? Como fazia? Qual suas atividades? Você No chegava grupo no estágio, agroecológico, oi? você chegava lá, você falou que no grupo agroecológico, né? O que é que você fazia, né? Como era o seu dia a dia? No grupo agroecológico, como estudante, nós tínhamos, como era um grupo voltado e dirigido por estudantes, né? Então nós tínhamos tanto uma certa autonomia, como também a possibilidade de desenvolver nossa capacidade de liderança, né? E Sim. como trabalhávamos com projetos pontuais com outras instituições, nós tínhamos que trabalhar com muita seriedade, do ponto de vista tanto de horários, quanto de cumprimento de metas, como para desenvolver ações. Então, isso também foi isso também foi reflexo nas outras instituições que eu passei posteriormente, né, Uhum. que muitas vezes a gente acha, né, que o estagiário ele pode ter uma vida bem flexível e tal, né, só que o estagiário ele deve observar, né, que o seu momento ali naquela instituição, naquela empresa, está sendo para ele aprender. Está sendo para ele aprender e ter o contato com os profissionais vai possibilitar com que ele cresça, vai possibilitar que ele aprenda e também vai permitir, né, que ele tenha uma noção de responsabilidade. Isso é muito importante dentro dentro do estágio. Isso. E você me corrija, né, ou se eu estiver errado, antes tínhamos somente o curso de agronomia, né, e com o grupo, né, o grupo agroecológico, né, creio eu que foi a partir do grupo, o grande senador também do curso, né, de superior em agroecologia na universidade, né, que hoje lá nós temos o curso de agroecologia, não é isso? Houve alguma contribuição do grupo na implementação desse curso superior? Houve sim, né? O grupo é pioneiro na agroecologia dentro da universidade. Foi através do grupo que a agroecologia passou a ser difundida com mais força dentro tanto do SECA quanto da UFAL, né? E era um sonho muito antigo de muitos professores, né, que passaram pelo grupo, que foram estudantes, que foram membros do grupo, que posteriormente se tornaram professores, outros professores que acompanharam toda a trajetória do grupo, de como o grupo cresceu e como contribuiu para a universidade. E o grupo ele teve uma contribuição fundamental para a criação desse curso de agroecologia, exatamente porque foi através dele que ficou difundida dentro das paredes do SECA o conceito da agroecologia. Isso mesmo. E, e assim, como você enxerga hoje a sua contribuição, né, no estágio com a sociedade, né? O que é que você, né, através do seu estágio, o que é que você contribuiu, né, para a sociedade? Olha só, dentro dos meus estágios, eu sempre estagiei na área de extensão rural, eu costumo dizer que foi uma grande escola para mim, principalmente quando eu fui bolsista estagiário, né, do Instituto Mundo Unido,
que nós trabalhávamos diretamente no Vale do Mundaú. O Vale do Sim. Mundaú, para quem é de fora, é uma região aqui no estado de Alagoas, que é banhado pelo Rio Mundaú. É uma das maiores produtoras nacionais de laranja e laranja-lima, né? E nós tínhamos um grupo de agricultores que eram atendidos pelo Instituto, no qual eu pude aprender bastante com, com esses agricultores e também contribuir, né? Uma vez que já estava na reta final do curso, entre o 7º ao 10º período. Então a gente já tinha um pouco de bagagem, né? Fora a experiência acumulada nos outros estágios, como no próprio grupo, para poder contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento social daquele local, né? Então foi uma grande escola. Trabalhar com o homem do campo, trabalhar com o agricultor familiar foi algo fundamental na minha trajetória, na formação da minha carreira. E eu costumo dizer, né, que todo aluno de agronomia deveria passar por um momento a atuar na agricultura familiar, né? Nem que seja por um breve período de tempo, para poder compreender, né, essa força motriz que movimenta a economia nacional, a economia local. Então, eu tive tanto contribuição pessoal, como também pude contribuir com aquelas pessoas que para mim foi uma grande escola. Todos os assentamentos que eu passei, toda a comunidade, toda a região no qual tinha agricultores familiares que eu pude atuar, contribuiu bastante para a minha formação. E foi o que abriu as portas também, porque posteriormente, Sim. quando eu concluí o mestrado, né, eu fiz graduação e mestrado de maneira contínua, direta. E quando eu terminei o meu mestrado, eu já fui contratado pelo Instituto Terra Viva, que é o instituto aqui no estado de Alagoas, né, que dito presidente era o Ricardo Ramalho, engenheiro agrônomo. E eu tive a possibilidade de me tornar responsável técnico pelo Instituto. Desenvolvemos projetos em parceria com diversos setores, projetos agronômicos de cunho socioambiental, e desenvolvemos atividades em diversas áreas aqui do estado, né? Alto Sertão, Médio Sertão, Agreste, Zona da Mata, sempre com a mesma temática. Então, o contato do meu estágio, meu contato inicial com o homem do campo, possibilitou uma das experiências profissionais mais riquíssimas que eu tive e que eu tenho no meu currículo. É isso mesmo. É muito importante, né, essa convivência, né, ainda como estudante, né, como você relatou, é com o produtor, né, porque não basta apenas o conhecimento técnico, aquele que nós aprendemos na universidade, né, é poder, né, interagir, trabalhar como do campo, que ele muitas vezes não tem o conhecimento técnico, mas ele está ali, né, muitas vezes desde criança, né, ele aprende, né, foi o avô que passou para o pai, que passou para o filho, e quando nós chegamos com a tecnologia nova, muitas das vezes não é bem aceita, não é isso? Precisa, né, dessa sensibilidade, né? E claro, muitas das vezes, né, aquela forma que ele planta, aquela forma de produzir, né, tem algum fundamento, né, tem alguma condição, né, que passou de pai para filho, não é isso? Exatamente, né? O conhecimento empírico, na verdade, ele é a base de todo conhecimento, né? É Sim, através da observação e da tentativa que nós produzimos a ciência. Então, quando o homem do campo ele tem uma técnica, tem uma tecnologia, né, que se estende por gerações, é o que abre nossos olhos aqui na academia para que a gente possa compreender os aspectos técnicos científicos por trás daquilo. Então, muitas vezes esse homem do campo ele tem um conhecimento prático, né, do dia a dia, que é muito útil não só para ele, mas também para a gente, né?
Para quem for estagiar em algum momento na extensão rural, um dos meus conselhos é exatamente compreender que a extensão ela é a troca de conhecimento, né? Ela não é a nossa chegada no local com a tecnologia, a técnica e a informação para que o agricultor possa executar. A extensão, ela é essa troca no qual devemos compreender os aspectos não apenas técnicos, mas também culturais daquele local, né? Daquele agricultor e, inclusive, os aspectos familiares, né? Porque não é apenas a cultura local, mas também os costumes e saberes daquela família em específico. Leandro, para finalizar, né, gostaria, né, que você desse um conselho, né, para aquele estudante de agronomia que deseja, né, tem esse plano de entrar no estágio. O meu conselho é, atualmente, a agropecuária brasileira ela tem oferecido bastante oportunidades para estágios. Não apenas estágios nos setores públicos ou na universidade, mas também empresas, instituições do terceiro setor e assim por diante. Eu tenho falado bastante com meus alunos da veterinária exatamente sobre a importância deles irem para o estágio, né, deles poderem trabalhar, seja com pequenos ou grandes animais, porque vai possibilitar que eles aprendam, né, tanto a prática profissional, como também a interação que existe entre o profissional e o mercado. Então, a agropecuária hoje, ela tem oferecido diversas oportunidades que há um tempo atrás nós não víamos tanto como tem acontecido hoje. Principalmente o setor comercial, ele tem aí aberto muitas portas para que o aluno ele possa entender um pouquinho desse mundo. Então, quem tiver a oportunidade de estagiar, tá, vá em frente, busque, tenha o seu algo muito importante, além do conhecimento técnico, científico, você tem uma carteira de contatos. Então, Sim. o estágio, ele possibilita que você desenvolva essa carteira de contatos, né? Network. Exatamente. E não adianta apenas nós sermos bons alunos se nós não temos o nosso network, né? A nossa carteira que possibilite a gente de adentrar em diversos setores, né? Isso mesmo. Então, gente, vimos aí, né, ouvimos, né, o relato, né, da experiência, né, profissional, também de estágio, né, do Leandro Casado, né, podemos sentir, né, a paixão que ele tem, né, para as ciências agrárias, com a extensão, a agricultura familiar, né, isso é muito importante, né, e importante também, né, Leandro, de poder provar, né, ali na graduação, no estágio, você pode, né, provar diversas áreas, né, e quando lá você terminar, né, estiver próximo a concluir, você se especializar em uma determinada área, não é isso? Então, o estágio, né, também, né, tem esses benefícios, né? Exatamente, né? O estágio ele possibilita que a gente tenha contato com aquilo que a gente gosta, né? Que abra os olhos Isso, para a gente possa abraçar aquilo o que a gente realmente quer, né? isso mesmo. Então, gente, agradeço mais uma vez a contribuição, né, do Leandro, né, Leandro Casado. E é isso, Leandro, né? Muito obrigado pelas suas Eu que agradeço. considerações, contribuições. E o nosso objetivo é justamente esse, né? Que o aluno possa entender e saber a importância do estágio para a agronomia, né? Claro que todas as áreas, o estágio é importante para todas as áreas, né? Então, nosso enfoque para a agronomia, trazendo pessoas profissionais
renomados, né, já com vivência profissional consolidada, para que possamos apresentar, né, ao nosso aluno da universidade, né, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a importância do estágio. Certo, Leandro? Então, muito obrigado, né, pela contribuição. Esperamos, né, nos conhecer, esperamos aí, né, realizar É um prazer. mais eventos. E a universidade está à disposição também, né, de vocês aí de Alagoas, né, dos seus trabalhos, né? Agradeço. Certo? E também estou à disposição. Qualquer coisa, viu? É só chamar que nós estaremos aptos aí à medida do possível para contribuir com qualquer coisa que precisarem. Então, certo. Então, gente, muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Abraço.